Existem momentos na vida que tudo colabora para você perder as esperanças. Existem momentos na vida que nós estamos desmotivados com tantos problemas. E essa é aquela mensagem, aquele tipo de mensagem que ela pode transcender os anos e ela vai ter valor, ela vai ter muita valia para os dias atuais. Pode passar o tempo que for, essa palavra pode trazer esperança para a nossa vida. Apesar de que tantos turbilhões de problemas, situações que se levantam, percas irreparáveis, dores, lástimas da nossa vida, que nós muitas vezes passamos, nós temos que sim manter a esperança. Nós temos que manter a nossa fé no Senhor. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus ele prometeu que faria. E no livro de Lamentações, o livro de Lamentações de Jeremias, ele lamenta a dor do povo de Israel, lamenta a prisão, a dor que o povo de Israel está passando, preso na Babilônia, pagando um alto preço por conta dos seus pecados. Judá deveria de ser a terra onde o povo deveria estar orando, agradecendo e louvando a Deus, mas foi um povo que foi rebelde, e a sua rebeldia trouxe para eles um problema muito sério. Eles perderam muitos morreram, muitos estavam desanimados, eram escravos, estavam em terra alheia. Não me recordo agora qual o versículo-chave, mas há um versículo que diz que eles não tinham força nem para louvar a Deus. Eles não tinham nem vontade mais de louvar, eles não tinham mais vontade para cantar. E até eu digo para você isso porque há momentos da nossa vida que tudo que é prazeroso em fazer no que diz respeito às coisas de Deus, chega uma hora que a gente perde o motivo, a gente perde o prazer. E isso notoriamente se dá, acontece isso porque a gente vai perdendo a esperança. Então a esperança, a fé verdadeira, a convicção verdadeira nunca pode acabar. Então a nossa esperança tem que sempre estar viva. E para que a esperança esteja viva, para que a fé esteja viva dentro do nosso coração, nós temos que ter uma palavra, uma direção. Sempre que nós estamos motivados pela palavra, por uma direção de Deus, nós então nos conseguimos levantar. A Bíblia diz que ainda que o homem caia, não ficará prostrado. O homem de Deus, a mulher de Deus, aqueles que servem ao Senhor não se prostram. Se prostrar é se entregar. Você pode estar passando um tempo difícil, mas não se entregue. Não se entregue, mesmo nos tempos difíceis da sua vida, não se entregue. Bom, pensando nessa pequena introdução, vamos comigo em Lamentações, o capítulo é o capítulo 3, e eu vou começar a fazer a leitura a partir do versículo 20. A referência passa para você aqui embaixo e vamos ler aqui comigo. Vamos lá. Minha alma certamente se lembrará e se abate dentro de mim. Então ele está falando assim, puxa, eu me lembro, eu me recordo, e quando eu me lembro do que era, de como nós estávamos, de todas as beneficências da parte de Deus, tudo que Deus fez, de como nós vivíamos de uma vida boa, como vivíamos regaladamente, como estávamos bem. Só que a Bíblia diz, olha, eu me lembro disso e fico triste, eu fico abatido dentro de mim, porque esse olhar fazia com que ele olhasse e lembrasse, poxa, quanta coisa boa aconteceu. E umas pessoas, às vezes, elas olham para o que deu certo lá atrás e hoje não está dando certo e permanecem abatidas. Elas continuam tristes porque acreditam que não há esperança para mudar. Só que o próprio escritor, aqui o Jeremias, ele deixa claro no versículo 21. Disso eu me recordarei no meu coração, daquilo que passou, eu vou lembrar das coisas boas, por isso eu tenho esperança. Então chega um momento que o escritor do Lamentações, aqui o Jeremias, ele declara, olha, eu lembro lá de trás e tem horas que eu fico triste, porque eu queria estar vivendo aquela bênção, queríamos estar crescendo, melhorando, só que nossos erros, o erro do povo de Judá, levou o povo a estar preso, encarcerado nas mãos da Babilônia, a Babilônia que dominou durante 70 anos o povo de Israel, uma geração inteira. Quem nasceu nesse tempo, nasceu dentro da Babilônia, num sofrimento tremendo.
E Jeremias, ele fala, puxa, era tão bom aquele tempo que nós tínhamos direito de ir e vir, aquele tempo que nós tínhamos condições. E olha, vou dizer para você, não quero ser um profeta do caos, não. Mas olha, infelizmente, nós vemos as coisas acontecendo e o andar da carruagem nos mostra que coisas difíceis estão tentando rondar as nossas casas, nossas famílias, o nosso país. Um país que há uma liberdade, que nós sempre utilizamos dessa palavra, nosso país, nós temos liberdade de expressão. Quando nós falamos de liberdade de expressão, há aquele que vai ficar para um lado, há aquele que vai ficar para o outro. Quando a gente fala liberdade, a gente sabe que tudo tem um limite, né? Eu sempre digo que liberdade é diferente de libertinagem. O que é a pessoa que ela tem liberdade? Ela sabe, ela tem liberdade de fazer o que ela quiser, mas tudo há um limite. Não existe nada que não tenha que ter um limite. Tudo, nem um lado, nem para a direita, nem para a esquerda, diz o Senhor. Nós temos que permanecer no Senhor. Só que quantas pessoas, ela fica demais para o lado ali, como diz a Bíblia, muitos estão abatidos, não tem esperança nenhuma. Ela só lembra do que era bom e fala, poxa vida, como era bom. Então veja, esse tempo é um tempo bom. Vejo, né, olhando aí pelo andar da carruagem, eu vejo que nosso país, por exemplo, no Brasil, muito em breve vão acontecer coisas que vão tentar impedir a gente de pregar, que vão tentar fechar as portas da casa de Deus. Isso, infelizmente, é algo que nós temos que ter uma consciência que hoje você tem as portas da casa de Deus abertas. Você tem acesso à palavra, você tem acesso às pregações. Eu creio que isso vai a cada dia que passa, as pessoas vão perdendo a fé, vão desanimando, perdendo sua esperança. Só que o Jeremias, ele como homem de Deus, ele fala, olha, eu me abatia pensando que poderíamos estar melhor, mas essas coisas que o Senhor me fez entender me traz esperança. Aí ele faz o quê? Ele dá uma visão para a gente, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa, o motivo de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Então chega um momento que essas coisas que outrora você viveu, que foram boas, diga-se de passagem, você tem interesse no seu coração, você tem o amor no seu coração, você tem a alegria no seu coração quando você crê que aquilo pode realmente voltar. Há esperança para a árvore cortada, se as suas raízes forem até bem próximo ali das águas vivas, dos rios de águas vivas, você tem esperança. Então veja que ele mesmo entende, olha, não adianta eu ficar olhando para trás e me lamentar, ficar triste. Eu vou olhar para aquilo que traz esperança. Eu vou olhar para a palavra, eu vou olhar para a promessa, eu vou buscar a Deus. Pastor, esse mundo está perdido, pastor, esse mundo não tem o que fazer, é um querendo matar o outro, é cobra querendo matar cobra, é gente querendo falar mal um do outro, pastor, esse mundo não presta, é filho falando mal do pai, é o pai falando mal do filho, é guerra para tudo que é lado. E você, talvez que tem esse pensamento, você não está errado, isso é visível, olhando para as coisas naturais desse mundo, você percebe isso. Só que ele diz muito claro, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E são essas misericórdias de Deus, que não deixam que a gente perca a fé. Porque essas misericórdias, elas me sustentam. Então entenda que mesmo nessa calamidade, mesmo na calamidade moral, de caráter, né, que hoje nós vemos pessoas que elas já não conseguem mais ter amor ao próximo, que não têm a percepção, o cuidado do ser humano, que pouco se interessam se a minha casa tem comida, a sua para mim pouco importa. Essa é a ideia que está se criando, né? A ideia de que os pais são obrigados a fazer tudo pelos filhos. A ideia que se há de que os filhos, eles não pediram para nascer, né? Que é aquela ideia de aqueles, principalmente isso acontece no meio dos jovens, e muitos que não querem trabalhar, não querem fazer a sua busca, não querem conquistar aquilo que é para eles, aí começam a pôr desculpa no pai, pôr desculpa na mãe, achar desculpa na sociedade,
achar desculpa em tudo, né? Aí vai para as esquinas, né? Usar uma droguinha, fumar uma maconhinha e ainda coloca a culpa nos outros. Então veja que é uma sociedade que infelizmente está como Judá. O Judá errou, o Judá pecou, o Judá fez o que não devia ter feito, o povo de Deus, e aí caíram. E por terem caído, agora o que o Jeremias fala, olha gente, eu fico abatido em saber que podíamos estar bem. É isso que eu penso. Eu penso que o Jeremias diz, olha, eu fico abatido em lembrar como estávamos e saber como estamos hoje. Só que também lembrar das palavras de Deus me traz esperança. Lembrar das palavras, dos ensinamentos da palavra de Deus me dá esperança. E eu quero falar com você em Gênesis, vamos lá comigo em Gênesis 28, a partir do versículo 10. Permitindo Deus, eu farei um estudo com vocês aqui durante essa semana, mas eu quero que você dê bastante atenção a essa história. Muito conhecida, porém, eu quero que você perceba que há esperança em toda a história. Versículo 10 de Gênesis 28 fala assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se nele naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, subia e descia por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor. Olha aqui a lembrança. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Então, na pior lástima da vida, na pior das desgraças, da sarjeta da vida, está Jacó. Jacó está fugido do irmão dele, o irmão dele quer tirar a própria vida dele, que não é diferente dos dias atuais. Você vê essas barbáries acontecendo no mundo, essas coisas que nos deixam tão chateados quando ficamos sabendo. Você liga os jornais, você vai ver. É fulano que é irmão que mata irmão por causa de dinheiro, por causa de terra. Você vai ver gente matando os pais para poder alcançar herança. Você vê a mulher que esquarteja o marido para poder pegar o dinheiro e sair, curtir a vida. São barbaridades mesmo, são coisas que eu falo diretamente para você ver que a raça humana sem Jesus está condenada às piores degradações do ser humano, às piores degradações desse mundo. Então, olhando nesse sentido, você consegue perceber que o Jacó, ele deita sobre a cabeceira, que é então uma pedra, uma rocha. Eu acho que ninguém tem prazer em colocar a cabeça no travesseiro, que é uma pedra. Ninguém tem não há conforto nesse descanso. O sol acabou, passou o sol, há uma escuridão. Eu entendo isso aqui não somente como a história contando que acabou o dia, que começou a noite, mas eu vejo que às vezes acaba a luz, acaba a esperança, a pessoa perde a luz. É como, por exemplo, naqueles desenhos antigos, hoje em dia nem tanto, né? Aliás, eu nem sei se hoje em dia faz, mas antigamente, quando tinha aqueles desenhos, os desenhos animados, aparecia assim, alguém tinha uma ideia, aparecia uma lâmpada assim, né? Que era como se fosse uma luz, né? Aqueles desenhos que o Silvio assistia, né? Lá de 1910, mais ou menos, né? Aqueles desenhos, puxa, brilhou uma ideia aqui, né? E aquela ideia ali, irmão, é a ideia que o que vem à consciência do Jacó? O que Jacó recebe de Deus? Ele ali então, ele deita a cabeça numa rocha, e nessa rocha que ele está recostado, ele dorme. E eu vou falar para você, irmãos, tem muitas pessoas que estão dormindo sem esperança de acordar amanhã. Eu não estou falando no sentido de morrer, não. Estou falando sem você ter prazer de acordar. Tem pessoas que ela tem um desprazer de levantar para trabalhar, ela tem um desprazer em voltar para casa, por exemplo. Há pessoas que não têm vontade de encontrar o marido em casa de novo. Há casos de filhos que não querem encontrar os pais novamente em casa. Há casos da esposa, do marido que não quer ver a esposa, porque é um pé de guerra, vivem se matando. É igual cão e gato, né? Igual o Tom e Jerry, se pegando o tempo todo.
Aí você veja que o que a Bíblia fala, quando ele recostou a cabeça sob a pior das piores lamentações da vida de um ser humano. Ele está tipo um mendigo, largado às traças, filho de um pai rico, mas agora com uma vida miserável. Porque o seu pai era o Isaac, né? Um homem de muita prosperidade. Se você fizer uma leitura, você vai ver que o Isaac, ele prosperou muito. Ele cresceu muito, assim como Abraão, seu pai. O Isaac era o filho da promessa. Agora, embora ele esteja passando uma das piores fases da sua vida, ele tem sonho. E eu digo isso para você, nós precisamos sonhar. E quando eu falo sonhar, é você realmente olhar e ter esperança de que aquilo que você tem sonhado vai se cumprir. Você sonha em ver sua família salva? Em ver, por exemplo, eu quando tenho oportunidade nas pregações de família, eu sempre dou exemplos assim, olha, vocês veem essas poltronas, essa fileira inteira de poltronas da igreja, essa fileira inteira um dia vai ser a fileira da sua família. Você vai até patentear, essa fileira é da minha família. Ninguém senta aqui, porque esses lugares aqui é meu, do meu marido, dos meus filhos, do meu genro, do meu neto. Veja que é para toda a sua família e as suas gerações a bênção. Só que Jacó, quando ele está dormindo, ele tem esse sonho. E a Bíblia fala que os anjos tinham uma escada tão grande que descia e subia. E agora chega por fim. Deus fala com ele, Deus dá uma direção, olha, eu sou o Senhor, quer dizer, eu sou aquele que está acima dos seus problemas, eu sou aquele que está acima das suas desilusões, eu sou aquele que está acima dos problemas que você tem passado. Ele fala, eu sou o Senhor, tá? Fique sabendo você. Sabe o que eu quero interpretar com você aqui? Eu consigo entender. Ele está dizendo, não se esqueça, ou seja, lembra-te que eu fui o Deus de teu avô Abraão, do teu pai Abraão, né? Diretamente pai Abraão, mas ele era avô de Jacó. Lembra-te, tá, Jacó, que eu fui com teu pai Isaac. Olha que coisa séria. Ele trouxe a memória, ele fez com que Jacó se lembrasse que Abrão um dia se tornou Abraão, Saraí se tornou a Sara, porque eles tinham uma esperança na palavra de Deus. Isaac, ele cavava poços e viam pessoas e entulhavam. A Bíblia diz que Isaac foi crescendo, até se tornar muito grande. O que isso significa? Significa que ninguém começa já lá no céu. Ninguém começa lá em cima. Nós temos que aprender a galgar os degraus. São dias que temos que enfrentar. Talvez os dias que você está passando sejam os dias como Jeremias disse. Olha, é difícil lembrar que eu podia estar bem hoje e não estou. Eu vou dizer para você, eu já atendi, muitas pessoas de atendimentos pastorais. E quantas pessoas muitas vezes contam, olha pastor, como era boa a minha vida. Como era bom, pastor, eu tinha tanta condição financeira, eu era uma pessoa que não me faltava nada. Tudo que eu tinha vontade de comprar, eu comprava. Tudo que eu tinha vontade de comer, eu comia. Pastor, não tinha nenhum tempo ruim para mim. Pastor, quantas vezes eu unia todas as pessoas do trabalho, da minha empresa, e pagava churrasco para todo mundo. Pastor, e hoje me faltam condições para a minha vida. E ali a gente tem que abrir a Bíblia e mostrar que a verdadeira esperança é o Senhor. Lembrar que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Ou seja, se no pecado você viveu abundância, se no pecado você viveu coisas boas, com Cristo você vai superabundar, vai ser muito além. A alegria tem que ser muito maior. Eu fico pensando, às vezes, há pessoas que ela não é feliz com Jesus. E é aí onde mora um problema. Porque há pessoas que ela abundou-se no pecado, ela viveu num pecado de uma forma regalada, e agora com Jesus ela não é feliz. Ela não tem alegria no coração, ela não se motiva por estar com o Senhor. E isso faz que nós compreendamos que o Senhor quer dizer para o Jacó, Jacó, eu sou o Senhor, quer dizer, eu sou o dono da sua vida. Você não está sozinho, eu não estou deixando você.
Eu não estou deixando você passar por isso por acaso, você vai vencer. Então veja que o Senhor traz uma esperança para o Jacó. Eu sou o pai do Abraão, eu sou o pai do Isaac, eu sou teu pai, Jacó. Eu quero que, se você com fé, você tem fé para isso, fale você também, como o Senhor disse para Jacó, você fale o seu nome. Eu sou o seu Senhor, ó Jefferson. É isso que eu creio. O meu Senhor, Ele não esqueceu de mim, Ele não esqueceu de você. Então, por piores que sejam as condições atuais que você esteja, lembre daquilo que traz esperança. Lembre daquilo que te faz continuar de pé. Porque a palavra que Deus dá é o que motiva todos os seus dias. Você pai, você mãe, que perdeu o seu filho, que o seu filho foi contaminado por um demônio chamado drogas. Você que perdeu o seu filho para a perdição, para as más companhias. Para aquele filho que se perdeu, muitas vezes contaminado com uma pessoa que falou de você o que você não é. Que fez, como diz um dito, né? Que fez uma caveira de você para essa pessoa. Teu filho não fala com você, tua filha não fala com você. Outros casos ainda mais duros. Pastor, no meu caso é o meu pai, minha mãe nem está nem aí para mim. E isso, dado as coisas que outrora aconteceram, coisas ruins, como está acontecendo com Jacó, como está acontecendo com Judá. A gente se lamenta por não poder mais abraçar, por não estar perto, mas há uma esperança, e essa esperança é Jesus. Essa esperança é o Senhor. Ele diz, eu fui com Abraão, eu fui com Isaac, e eu vou ser com você também, Jacó. Eu vou ser também com você, Jefferson. Eu vou ser com você, Maria. Eu vou ser com você, Antônio. Eu vou ser com você, o Silvio. Eu vou ser com você, o Robson, o Natanael. Seja quem for, eu vou ser com você. Eu vou estar ao seu lado. Aí ele diz o versículo de número 14. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Então, veja que a promessa dada a Abraão, que ele faria dele uma grande nação, nasceu Isaac, e de Isaac nasceu Jacó. Na casa de Jacó vão acontecer as chamadas 12 casas de Israel. As 12 tribos de Israel nasceram de Jacó. Você já parou para pensar quanta coisa não aconteceria se Jacó ficasse ali prostrado, desanimado? Você já parou para pensar isso, que quanta coisa ruim acontece por você não dar crédito à palavra? Já pensou? Você já pensou quanta coisa ruim acontece por você estar passando por aquela fase, para mim tá tudo errado. Você fica desanimado da vida, você fica prostrado, você fica aceitando a situação. Então veja que o que Deus está falando, olha, eu vou usar você, Jacó. E pense, a pessoa ouvir isso, você deitado na rocha, encostado a cabeça, o travesseiro era uma pedra. No pior dia da tua vida. Aí Deus pega e fala, fique tranquilo que através de você, a tua semente, ele quer dizer, os seus filhos, dos seus filhos, eu vou fazer uma grande nação. A tua família vai ser uma bênção nessa terra. Aí você conhece bem a história, né? Os 12 tribos de Israel, né? Judá, Benjamim, Isacar, todas as tribos. 12 tribos que foram da casa de Jacó. Por que Jacó teve essa alegria? Porque ele manteve a esperança. Ele continuou. Aí o versículo de número 15, deixa eu ver aqui, é o 15 que eu parei. Deixa eu ver aqui, é o versículo 14. Deixa eu vir para cá. Versículo 15 diz assim: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenha te dito. Então, peraí, a esperança que Deus dá a Jacó é, você vai partir, você não vai poder ficar aqui na tua terra. Hoje, nesse momento, você vai ter que sair daqui, porque o teu irmão realmente ele quer destruir você. Então, para que eu possa cumprir minha vontade, você vai ter que sair daqui.
Tem casos, por exemplo, que algumas pessoas vão ter que sair de onde ela está para Deus poder cumprir o que ela quer, o que Deus quer na vida dela. Por que eu digo isso para você? Porque talvez o lugar que você está, você se contamina, né? Você fica muito com o coração muito na terra, né? Você fica muito olhando para as coisas. Tem pessoas que é o local que ela trabalha. O local que ela trabalha acaba contaminando ela. Há pessoas que o que contamina ela são as amizades que ela tem no final de semana, né? As pessoas que ela se reúne no futebol, né? São coisas que contaminam a pessoa. Então veja que Deus fala, você vai sair daqui hoje, mas um dia você vai voltar. E o dia que você voltar aqui, você vai voltar com tudo aquilo que eu estou te prometendo. E ele diz, eu vou cumprir o que eu falei para você. Então o Senhor dá a esse homem uma esperança. Então é a esperança que me mantém de pé. Aí ele diz no versículo 16, acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Olha só, e temeu e disse, quão terrível é este lugar, e este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então veja que muitas vezes nós estamos desesperados e não reconhecemos que Deus está ali. Por pior que seja a situação, Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. E eu volto em Lamentações para a gente poder orar. Lamentações, capítulo de número 3, versículo 20. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Há esperança, ainda que você sinta no seu coração, pastor, esses dias são dias difíceis, mas você verá a mão do Senhor. Você verá o Deus Todo-Poderoso à sua disposição. Quando? Quando você tiver esperança nele. Quando a sua confiança não estiver somente nas tristezas da vida. Que você olha para as pessoas, e é triste falar isso, mas muitos já olham para as pessoas ou para as situações e já presumem, isso aqui eu já vi. Essa pessoa não muda. Isso aqui para mim, isso aí é tudo balela. Cuidado, você pode estar trazendo para dentro de você o que você não quer. A Bíblia chega a dizer em Tiago que a nossa boca, ela procede bênção e maldição. Só que não convém que seja assim. Não pode uma fonte de água boa também dar água amargosa. Ou ela gera uma fonte de água limpa ou de água suja. Ou de água pura ou de água salobra. Então nós não podemos ser uma fonte contrária. Seja a pessoa que guarda a palavra, que permanece e não desconfie do Senhor. Amém?